Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre uma coleção da CNBB que se chama Jubileu 2025. O Jubileu 2025 foi instituído pelo Papa Francisco e com o tema Peregrinos de Esperança. Então, a CNBB lançou uma coleção e essa daqui é apenas uma parte, porque em breve sairão novos fascículos. Olha, são 9 livros de estudos sobre são os cadernos do concílio, tá? Então, aqui tem muito material bacana. E hoje eu trago para vocês, então, o número 1. Nós vamos começar do primeiro, sempre começando do começo, né? Então, para falar, e que jubileu de 2025, que a gente possa, junto com o Papa Francisco, estar muito unidos nesse momento de grande júbilo, tá? Esse primeiro documento fala sobre o Vaticano II, o Concílio Vaticano II. E eu não sei se você conhece a história, não sei se você entende o que é um concílio, porque eu me lembro lá atrás, quando eu não sabia nada de catequese, eu não entendia o que era um concílio, não sabia o que representava. O Concílio Vaticano II, ele trouxe para nós vários documentos, documentos importantes para a vida da igreja. Dentre esses documentos, existem 4 constituições. Constituições são documentos mais pesados, mais sérios, muito bem desenvolvidos, elaborados para a vida da igreja. O primeiro documento, que foi um dos primeiros, aliás, que foi aprovado, é a Constituição Sacrosanto Concilium, que fala sobre a Sagrada Liturgia. Foi a mudança que aconteceu na liturgia. Quem é mais antigo, tem mais de 60 anos, mais de 60 anos, conhece a liturgia como era feita antes. E depois do Concílio Vaticano II, essa liturgia foi modificada. Que modificação é essa? É a missa como ela é rezada hoje. Ela não era assim. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? A outra constituição é a Constituição Dogmática Lumen Gentium. A Lumen Gentium, luz dos povos, né? Fala sobre a igreja. E aqui traz a igreja como povo de Deus, povo a caminho de Deus. Então, a gente fala também sobre essa Constituição Dogmática Lumen Gentium. Depois tem outra Constituição, que é também uma Constituição dogmática, que é a Dei Verbum, o Verbo de Deus, sobre a revelação divina. Então, aqui houve um aprofundamento sobre a revelação de Deus ao mundo, Dei Verbum, tá? E, por último, a quarta Constituição é uma Constituição pastoral, Gaudium et Spes, alegrias e esperanças do povo, né? Sobre a igreja no mundo de hoje. Então, o Concílio Vaticano II traz para nós essas grandes constituições que fazem uma reforma na igreja, que fazem uma modificação na maneira de olhar a igreja a partir desses estudos, dos encontros, dos documentos, que na verdade é tudo isso aqui, ó. São todos os documentos do Concílio Vaticano II, tá? Então, são constituições, decretos e declarações, tá? Então, aqui a gente tem esses 3 tipos de documentos que foram gerados dentro do Concílio Vaticano II. Então, a partir dessa coleção, desse caderno do concílio, que traz sobre o Vaticano II a história e o significado para a igreja, eu separei alguns parágrafos que eu quero ler e quero trazer aqui para você conhecer um pouquinho sobre o concílio, tá? A introdução desse caderno do concílio foi o Papa Francisco que fez. Então, eu vou pegar 2 parágrafos dele aqui para a gente ler, para você ver a beleza e o empenho dele com relação a esses estudos também desses cadernos que a CNBB lançou, tá? Começa assim, olha, introdução Papa Francisco. Preparar-se para o jubileu de 2025, retomando os textos fundamentais do Concílio Ecumênico Vaticano II, é um compromisso que peço a todos seja acolhido como momento de crescimento da fé.
60 anos se passaram do início daquele evento que permitiu à igreja se rejuvenescer e se apresentar novamente ao mundo como portadora de uma mensagem que transcende todas as fronteiras. De fato, o Evangelho de Jesus Cristo é um anúncio tão universal que não pode encontrar limites. Esse aqui é o primeiro parágrafo dele. Lindo, né? Então, ele está trazendo, ele está confirmando a importância de estudar para o jubileu, fazer o estudo dos documentos principais, que são essas constituições, para a celebração desse jubileu, então, esses documentos do Concílio Vaticano II, tá? Aí ele continua no segundo parágrafo, que diz assim: em suas 4 constituições, o Vaticano II assinalou um novo desenvolvimento no ensinamento de 2000 anos da Igreja, permitindo que o futuro fosse iluminado pela profundidade e pela intensidade desse magistério. É tempo de redescobrir a beleza desse ensinamento, que ainda hoje instiga a fé dos cristãos e os chama a ser mais responsáveis e presentes no oferecimento da própria contribuição para o crescimento de toda a humanidade. Então, ele fala da importância desses 4 documentos, tá bom? Que representa, que traz a importância do magistério, do respeito e do empenho em ouvir aquilo que o magistério da igreja, os ensinamentos da igreja para a nossa vida. Aí ele fala assim: a igreja viva, a igreja vive, a prova está aqui o seu alento, a sua voz, o seu canto, a igreja vive. Então, Papa Francisco traz isso. E aqui ele diz o seguinte, deixa eu ver o que mais. Ele escreve isso aos catequistas e às famílias que encontrem os caminhos mais adequados para fazer atual o ensinamento dos padres conciliares em vista do próximo jubileu de 2025. E esses estudos todos, eles servem para a vida inteira. Nós estamos nos preparando para 2025, porém, isso é para a vida. A qualquer momento que você estiver assistindo e aprofundando nesses conhecimentos, sempre será válido a importância do conhecimento na sua vida e no seu desenvolvimento da fé. Combinado? Vamos lá, então. Entrando aqui agora, como é que começou esse concílio? Quem é que trouxe esta ideia do concílio? Já tinha ocorrido o Concílio Vaticano I. Em 1958, com a morte de Pio XII, os cardeais elegeram como seu sucessor o patriarca de Veneza, Ângelo Giuseppe Roncalli, que é João 23, o Papa João 23. Sua eleição fora favorecida pela idade avançada. De fato, os cardeais eleitores pensaram em um papado de transição após o de seu antecessor, que permaneceu no cargo por pouco menos de 20 anos. O Papa eleito, João 23, porém, não era da mesma opinião e se sentiu chamado pela providência a guiar a igreja no caminho de encontro com as mulheres e com os homens do seu tempo, em vista de aliviar seus sofrimentos. Pensava-se que João 23, por ser já mais de idade, que o papado seria mais curto e que seria algo transitório. Porém, João 23 foi extremamente ungido pelo Espírito Santo e convoca, no entanto, nesse momento onde ele é eleito, ele convoca um concílio. Gente, um concílio demora muito tempo para acontecer, são muitos anos de estudo, de encontros dos bispos para poder gerar esses documentos da igreja. O João 23, ele viu, o Papa João 23, ele viu a necessidade, ele sentiu, ungido pelo Espírito Santo, sentiu a necessidade da mudança que precisava acontecer na igreja. Vejam que a igreja está sempre pensando em se atualizar. E ali, naquele momento, era muito importante que isso acontecesse. Foi um susto quando, então, ele solicita um concílio. Olha como acontece. Imediatamente após sua eleição, ele pensou em um concílio ecumênico, uma grande assembleia de prelados católicos de todos os países em que a igreja estava presente. Então, teria um representante de todos os lugares onde a igreja católica estava presente. Esse foi o desejo dele. Por meio dos cardeais e dos bispos,
todos os católicos do mundo deveriam participar daquele evento extraordinário. Ou seja, não era um concílio, um encontro para poucas pessoas, mas sim para toda a humanidade, para todos aqueles que já estavam inseridos na Igreja Católica. Ou não estavam na Igreja Católica, mas eram cristãos também, porque era um concílio ecumênico. Então, ele convoca todos os bispos de todos os países. E isso faz com que os bispos depois levem a mensagem para toda a sua população, para todas as suas ovelhas, para o seu rebanho, né? Que é como ele diz aqui. Por meio dos cardeais e dos bispos, todos os católicos do mundo deveriam participar daquele evento extraordinário. O futuro concílio, nesse sentido, não era chamado a resolver os problemas internos da igreja, mas a aprender a olhar para todas as pessoas com simpatia e participação, levando ao mundo o anúncio de Jesus, que não veio para condenar, mas sim para trazer uma mensagem de salvação. Então, essa era a ideia de João 23, o Papa que tinha acabado de ser eleito e que pensava-se na igreja que seria um papado de muito rápido, né? Pela idade dele. Poucos meses depois da sua eleição, em 25 de janeiro de 59, João 23 anunciou para um grupo de cardeais reunidos na Basílica de São Paulo, extramuros, a sua decisão de convocar o concílio. Isso foi lá em 1959. Janeiro, comecinho de 1959. Na época, embora não houvesse celulares e a televisão ainda estivesse em seu início, a notícia correu o mundo. Pelos cardeais, a decisão do Papa foi recebida com bastante frieza. Os fiéis, por sua vez, reagiam com entusiasmo. Formalmente, o mundo estava em paz, mas não faltavam tensões nacionais e internacionais. No Ocidente e na Itália havia miséria e pobreza. Então, essa era a condição que estava vivendo o mundo. Não tinha grandes tensões, mas a Itália estava em miséria e pobreza. A iniciativa do Papa João 23 foi vista como um sinal de esperança, uma perspectiva de paz e de bem-estar para toda a humanidade. E começaram então os preparativos para a grande assembleia, cuja data de início foi definida para 11 de outubro de 1962, ou seja, 3 anos depois. Olha você como é complexo. Em janeiro de 59, ele diz que ele vai anunciar que ele vai convocar um concílio, janeiro de 59, e somente em outubro de 62, quase 3 anos, aliás, 4, né? Quase 4. Então, 3 anos e pouco, ele convoca, define a data, 11 de outubro de 62, seria um encontro, então, com todos os cardeais de todos os países que tinham a Igreja Católica. Nesse ínterim, era necessário estabelecer os assuntos que seriam tratados, preparar os textos que serviriam aos padres conciliares como base para suas discussões e estabelecer quem deveria participar da grande assembleia. Olha que interessante. Então, nesse período todo, era importante que se definisse isso. Também se deu um nome ao próximo concílio, sendo chamado de Vaticano II, porque sucedeu ao Vaticano I, que aconteceu em Roma um século antes. Então, 100 anos antes tinha acontecido o Vaticano I. 100 anos depois, vem o Vaticano II. Como membros de pleno direito de participação na Assembleia, deixa eu ver aqui, me perdi. Conciliar, somente os bispos católicos de todo o mundo foram nomeados. Poderiam ser acompanhados por um secretário ou um clérigo de sua confiança, que deveria ajudá-los a preparar suas intervenções. Então, cada um dos bispos, os cardeais, poderiam levar um secretário ou um padre que os acompanhasse, alguém que fosse da confiança deles, tá? Depois havia especialistas, principalmente teólogos, que estavam envolvidos tanto na preparação dos textos quanto no desenvolvimento do concílio. Eles não podiam votar. Então, só podia votar os bispos, só eles podiam votar.
mudanças e correções que estavam sendo feitas ali, tinham essas votações, mas eles não poderiam votar, né? Que seriam os teólogos ou alguém mais que estivesse ali participando, ou mesmo padres. Representantes das comunidades cristãs que haviam se separado da igreja também foram convidados como observadores. Quem eram? Os ortodoxos, os protestantes, os anglicanos. Então, nesse momento, o Papa João 23 convoca também as igrejas irmãs, que tinham se separado da Igreja Católica. Os leigos também foram convidados como ouvintes. Eles não tinham direito de falar, muito menos de votar, é lógico, né? Pela primeira vez, as mulheres também foram convidadas a desempenhar as funções de auditoria. Os leigos e as leigas puderam exercer uma certa influência na comissão para o apostolado dos leigos. Sim, porque a partir do momento que existe a possibilidade da participação de um leigo num evento como esse, certamente isso vem fortalecendo o apostolado dos leigos, que hoje é tão reconhecido, né? E foi reconhecido lá no Concílio Vaticano II também. Foi um começo que pôs fim a uma ausência que durava séculos, ou seja, os leigos não tinham direito a participar de nada dentro da igreja, a não ser apenas assistir à missa e nada mais. Continuando, então, a- o início solene, uma semana antes do início do concílio, o Papa fez uma peregrinação a Loreto e a Assis para invocar a ajuda da Virgem Maria e de São Francisco para o próximo evento do concílio. Que mais? Deixa eu ver aqui o que mais que eu vou trazer para vocês. Então, começou a primeira sessão, aí, depois da primeira sessão, o Papa fica doente. Vamos entender isso aqui também. Já nos dias imediatamente após a conclusão da primeira sessão do conselho, então houve a primeira sessão, o primeiro encontro, e aí é toda uma complexidade, mas eu não vou trazer isso aqui agora, eu vou fazer um resumo, percorrer um caminho aqui com vocês, tá? Já nos dias imediatamente após a conclusão da primeira sessão do concílio, então teve a primeira sessão, se espalhou uma notícia preocupante: o Papa estava gravemente doente. E, de fato, nas aparições públicas, parecia estar sofrendo. Um mês após a publicação da encíclica sobre a paz, que mais tarde foi considerada como o testamento espiritual do Papa João XXIII, a sua saúde deteriorou-se rapidamente. E ele faleceu no dia 3 de junho de 1963. Não tinha completado um ano ainda do início do concílio, tá? Ok. Então, ele faleceu e depois dele veio, então, o Papa Paulo VI. Então, João 23 convoca o concílio e agora teve a primeira sessão, não terminou ainda e é eleito um novo Papa. Vou tomar uma aguinha aqui para continuar. Vamos lá. No dia 21 de junho de 63, logo após o falecimento do Papa João 23, que foi no dia 3 de junho, menos de 20 dias, foi eleito o cardeal de Milão, Giovanni Battista Montini, tomou posse com o nome de Paulo VI. No dia seguinte à eleição do Papa Paulo VI, ele confirmou o desejo de retomar o concílio. Acrescentou ainda que a grande assembleia deveria continuar no espírito do seu antecessor. Ou seja, João 23 convoca um concílio, uma reforma dentro da igreja, uma atualização, que era sinais dos tempos, e Papa Paulo VI chega e mantém essa intenção dele. Olha que lindo isso, não é? Então, a segunda sessão foi marcada para o dia 29 de setembro de 63, logo, meses depois, né? Ok, então isso aconteceu, a segunda sessão, o Papa Paulo VI vai à Terra Santa, aí vem a terceira sessão, a quarta sessão e a conclusão do concílio, tá? Então, vamos entender aqui agora o seguinte: o Concílio Vaticano II foi concluído
no dia seguinte, dia 8 de dezembro, na Praça de São Pedro, na presença das delegações de 81 governos e 9 organizações internacionais. Em sua homilia, o Papa Paulo VI convidou bispos e observadores a trabalhar, cada um em sua própria esfera, pela renovação de pensamentos, de atividades, de costumes, de força moral, de alegria e de esperança. Este era o objetivo do concílio. Agora era necessário passar para a fase seguinte, a da aplicação das disposições conciliares. Ou seja, quando se define algo, é preciso que isso seja colocado em prática. E vamos ver o que aconteceu. Um dos documentos mais importantes, como eu já falei, foi a Sacrosanto Concilium, que fez uma reforma na igreja. Então, as reformas promovidas pelo Vaticano II, vou trazer aqui para vocês a reforma litúrgica, onde houve uma mudança na liturgia. Diz o seguinte: um dos primeiros documentos aprovados pelo concílio foi a Constituição Litúrgica, que, de forma geral, foi bem recebida. Aqui diz assim, olha, uma das afirmações centrais da Constituição visava encorajar a participação ativa dos fiéis na liturgia. Isso não acontecia até aquele momento. Ou seja, nós, leigos, os fiéis católicos, íamos à missa e ali a gente assistia. Por isso que eu falei assistir, é diferente de participar. Hoje nós participamos, mas lá naquela época somente assistia. Você imagine que em todo o mundo só se rezava a missa em latim. Então, se você não estava num país onde você tivesse domínio sobre a língua, se você conhecesse, se você não conhecia o latim, você não compreendia nada da missa, nada. Aí chegava na hora da comunhão, o padre ficava de costas para o povo, o altar ficava lá na frente, ele fazia toda a consagração, tudo de costas. E aí depois ele vinha e dava a comunhão. Então, os fiéis apenas participavam de forma ativa, recebendo a Eucaristia. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Então, encorajar a participação. Então, o concílio vem encorajar a participação dos fiéis na liturgia, que é fonte e ápice da vida cristã. Sim. Para alcançar este objetivo, já em 1964, logo no ano seguinte, o Papa Paulo VI instituiu um conselho para colocar em prática a Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Era preciso formar um conselho para esse conselho fazer chegar em todos os lugares a importância da aplicação daquilo que havia sido modificado na liturgia e que é importante que seja respeitado até hoje. Até hoje. Então, precisa ser cumprido desde aquela época, lá em 1963, até hoje, é importante que se cumpra aquilo que a igreja pede. O que a igreja pede? A reforma litúrgica, onde os fiéis, nós, pobres mortais, leigos, possamos participar e não apenas assistir uma celebração litúrgica, tá? A reforma litúrgica exigiu um trabalho longo e complexo, depois do qual ocorreram mudanças significativas na vida dos fiéis. Acabei de falar das mudanças, né? Algumas mudanças. Antes do concílio, as missas eram celebradas pelos sacerdotes em latim, acabei de falar isso. Mais de 4 séculos se passaram desde que o uso do latim se tornara obrigatório na celebração da missa. Agora, finalmente, a igreja decidia se dirigir aos fiéis em sua própria língua. Então, a partir do Concílio Vaticano II, as missas deveriam, obrigatoriamente, é lógico, respeitando a vontade da igreja, o magistério, deveriam celebrar a missa na língua própria do país, da região aonde eles estão. É assim que deve ser celebrada a missa. Isso aqui conforme o documento Sacrosanto Concílio do Vaticano II, tá? A Constituição. O que acontece? Poucos anos após a conclusão do concílio, a missa
e a grande maioria dos ritos litúrgicos passaram a ser celebrados nas línguas vernáculas. O que é língua vernácula? É a língua do país, tá? Então, essa foi uma das mudanças. A outra mudança foi a posição do altar, que veio mais para o centro do altar, a mesa do altar veio mais para frente, o padre ficou atrás da mesa, olhando e celebrando e consagrando somente de frente para o povo, em outra posição, tá? Ok, vamos ver o que mais. Aí trouxe a reforma da Cúria Romana, as conferências episcopais que surgiram. Então, o Papa mostra a importância dos bispos não somente para cumprir aquilo que é solicitado, que é pedido pela Igreja, pelo Papa, mas que cada um deles são apóstolos de Cristo e tem autonomias também nas suas esferas de diocese, de arquidiocese, tá? Aí surge também o Sínodo dos Bispos, aí vem uma comissão teológica internacional, os protestos dos progressistas e a revolta dos conservadores, querendo manter a missa como era antes, a liturgia como era antes, o concílio vem e atualiza, e coloca leigo para ler, e coloca leigo para estudar a Bíblia, e faz toda essa mudança dentro da liturgia. Então, sempre vai surgir alguém, e aqui no caso foi um grupo, né, que protestou e se revoltou com essa mudança. Mas as coisas aconteceram, enfim, até hoje tem gente que reza ainda a missa pré-conciliar, de modo pré-conciliar. Aí surge o Código de Direito Canônico e o Catecismo da Igreja, e para concluir, vem o seguinte, olha, chegando ao final deste breve percurso pela história e pelas principais inovações introduzidas pelo Vaticano II na vida da Igreja, podemos nos perguntar qual foi o significado desse acontecimento extraordinário que, segundo o Papa Francisco, ainda tem consequências significativas para o dia de hoje? Gostaria de introduzir esta consideração final recordando a frase do Paulo VI. Aqui no livrinho que eu estou lendo, tá? Ao anunciar a mudança do rito na celebração da missa. Então, o Papa Paulo VI fala o seguinte: que fique muito claro, nada mudou na substância da nossa missa tradicional. Esta premissa é válida para todas as outras mudanças consideradas necessárias para o anúncio do Evangelho aos povos do terceiro milênio. Por quê? Imagina o seguinte: se a missa é rezada em latim, as leituras são feitas em latim, o povo não entende nada, como é que a liturgia vai passar a mensagem para o povo? Se não na língua do próprio povo, aonde eles estão. É a língua que deve ser rezada a missa, é a língua onde a gente está. Então, era importante que isso realmente acontecesse. Então, dito isso, também é necessário considerar que as mudanças foram numerosas e significativas. Tentaremos sinalizá-las a partir das 4 constituições, os textos mais importantes aprovados pelos padres que participaram do Vaticano II. Tá bom? Aí vem aqui a celebração da missa e de outras orações litúrgicas nas línguas vernáculas, na língua do próprio local, e não mais em latim. Então, essa foi uma das mudanças, como acabei de falar, né? E isso explica lá na Sacrosanto Concílio. Essa inovação foi considerada indispensável para encorajar uma participação ativa dos fiéis na liturgia, não como espectadores, só para assistir, entende como eu falei? Mas sim convidados à mesa eucarística, também entoando os louvores do Senhor nas diversas orações litúrgicas. Os fiéis não havia participação. Então, não tinha a oração que eles também rezavam, como existem hoje, não cantavam, então não havia participação. Eles apenas estavam ali como ouvintes, sem entender nada. Continuando.
Número 2, o Vaticano II, por sua vez, se preocupou, sobretudo, com as igrejas locais, especialmente com os bispos. Eles não são apenas executores das ordens recebidas do Papa, sucessor de São Pedro, mas são sucessores dos apóstolos e, por sua vez, são responsáveis pela difusão do evangelho no mundo. Foi como tinha falado o Papa Francisco lá no começo, certo? Que ele falou que era para a participação dos bispos, era para que todo o mundo também participasse. A partir dessa consideração geral, as conferências episcopais, ou seja, o encontro dos bispos do país, do Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos a Conferência Episcopal Latino-Americana, o CELAM, né? Episcopal CNB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, é uma conferência do Brasil, da América Latina, Conferência Episcopal Latino-Americana. Então, é importante, por quê? Para ver o que acontece no nosso continente e também o que acontece no nosso país, tá bom? Então, é CNBB e CELAM. A partir dessa consideração geral, as conferências episcopais assumiram um novo impulso e o Sínodo dos Bispos foi instituído. No âmbito das dioceses, os bispos foram convidados a colaborar, ou seja, a Constituição vem falar, vem explicar, vem convocar os bispos a colaborar com seus sacerdotes, com os fiéis leigos, homens e mulheres, por sua vez chamados a difundir e testemunhar o Evangelho. Então, aí vem falar sobre a missão e o compromisso dos bispos, tá? Depois vem no item 3, a palavra de Deus no início do século XX, o estudo da Sagrada Escritura alcançou grande progresso entre os estudiosos protestantes e católicos. A Bíblia, antes um pouquinho do concílio, já havia um movimento bíblico, onde mostrando a importância do estudo da palavra de Deus. Então, já existia um movimento, um pequeno movimento antes do concílio. Pós-concílio, então, ficou instituído que a palavra de Deus era importante que chegasse a todas as pessoas, tá bom? Assim passou a ser possível situar melhor cada livro da Bíblia em seu contexto histórico-cultural, porque daí vieram os estudos e foram entendendo e contextualizando toda os livros da Bíblia. Acima de tudo, o significado da mensagem do Antigo e do Novo Testamentos foi aprofundado. Por isso, por meio da escuta atenta e piedosa da Sagrada Escritura, ressoa ainda em nossos dias a palavra de Deus. Hoje a gente pega a Bíblia e a gente manuseia a Bíblia, a gente pinta a Bíblia, nós usamos a Bíblia como algo vivo, Deus falando com a gente. Mas naquela época, antes do Concílio Vaticano II, isso não era assim, não. Só punha a mão na Bíblia quem era consagrado. Então, eram os padres, os bispos, tá? Continuando ainda. A igreja no mundo contemporâneo, então, vem falar a palavra de ordem com a qual o Papa João XXIII havia convocado o concílio, foi adornamento. No entanto, antes de passar para a fase de aplicação daquilo que havia sido disposto no concílio, se fez necessário o estudo aprofundado dos temas que foram mencionados. Os padres foram chamados a se aproximar da liturgia, ápice e fonte da vida cristã. Os padres foram chamados a aprofundar a concepção de si e da igreja e a meditar sobre a palavra de Deus, o modo como Deus se revelou ao longo dos séculos até chegar à revelação definitiva em Jesus Cristo. Ok, e aí vem, estamos finalizando então esse estudo, e o discurso do Papa João XXIII, na abertura do concílio, diz o seguinte, só para a gente estar finalizando, tá? Alegra-se a Santa Mãe Igreja, porque, por singular dom da providência divina, amanheceu o dia tão ansiosamente esperado em que solenemente se inaugura o Concílio Ecumênico Vaticano II. No exercício cotidiano do nosso ministério pastoral, ferem nossos ouvidos sugestões de almas ardorosas, sem dúvida no zelo, mas não dotadas de grande sentido de discrição e moderação. Nos tempos atuais, elas não veem senão prevaricações
e ruínas vão repetindo que a nossa época, em comparação com as passadas, foi piorando. E portam-se como quem nada aprendeu da história, que é também mestra da vida, e como se nos tempos dos concílios ecumênicos precedentes tudo fosse triunfo completo da ideia e da vida cristã e da justa liberdade religiosa. Mas parece-nos que devemos discordar desses profetas das desventuras que anunciam acontecimentos sempre infalsos, como se estivesse iminente o fim do mundo. No presente momento histórico, a providência está nos levando para uma nova ordem de relações humanas que, por obra dos homens, e o mais das vezes para além do que eles esperam, se dirigem para o cumprimento de desígnios superiores e inesperados. E tudo, mesmo as adversidades humanas, dispõe para o bem maior da igreja. Por isso, não havia Para isso, não havia necessidade de um concílio, mas da renovada, serena e tranquila adesão a todo o ensino da Igreja em sua integridade e exatidão, como ainda brilha nas atas conciliares, desde Trento até o Vaticano I, o espírito cristão, católico e apostólico do mundo inteiro, que espera um progresso na penetração doutrinal e na formação das consciências. É necessário que esta doutrina certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências de nosso tempo. Uma coisa é substância do depositum fidei, isto é, as verdades contidas na nossa doutrina, e outra é a formulação com que são enunciadas, conservando-lhes, contudo, o mesmo sentido e o mesmo alcance. Gente, espero que esse percurso que eu fiz aqui dentro deste pequeno caderno do concílio, né, do jubileu de 2025, que tem como tema Peregrinos de Esperança, possa ter feito você reavivar a sua lembrança sobre o Concílio Vaticano II, ou pelo menos trazer uma ideia do que foi este evento tão importante para a Igreja e que precisamos conhecer para melhor vivenciar. Ok? Fica com Deus, um beijo e a gente se vê no próximo estudo. Até!